ouvir a voz do Divino Espírito Santo? Este é o tema do vídeo de hoje no nosso canal, meu povo. E para falar sobre esse assunto, eu vou contar da minha experiência com ele, como Deus tem falado comigo nos últimos tempos. E vou trazer aqui hoje a história do pandeiro, como é que eu comecei a tocar pandeiro, que foi através da voz do Divino Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Acompanhe aí o vídeo que vocês vão ficar por dentro do que aconteceu. Aproveita, já se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, curte, compartilha esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai inspirar outras pessoas, inclusive a começarem a prestar mais atenção quando Deus fala com elas. O que aconteceu em toda essa história? Há 2 anos atrás eu cismei que eu queria tocar pandeiro. Isso está dentro da minha história. Meu avô, pai da minha mãe, era pandeirista. Meu tio, irmão dela também, toca pandeiro profissionalmente. E eu, olhando para toda aquela situação, falei, também quero tocar. Só que aí começou a aparecer o que? A frustração. Comprei o pandeiro, peguei algumas aulas na internet e o que aconteceu? Senti uma dificuldade absurda. Não dei conta, achei o instrumento pesado, não tinha coordenação motora nenhuma e com isso eu aposentei o instrumento. Passado 2 anos, eu indo à igreja, começando uma maior intimidade com Deus, eu comecei a perceber que algo dentro de mim estava modificando e o que eu conseguia, ainda de uma forma não tão clara, mas eu percebia que Deus estava querendo falar comigo de algumas formas, mas eu ainda não tinha intimidade suficiente. Eu não sabia muito bem os momentos em que Ele estava trazendo respostas, confirmações. Foi quando um dia eu cheguei do culto, estava em casa lavando a louça, quando de repente eu me vi dentro de uma igreja tocando a música de Joquebede. E esta música não era uma música que eu ouvia. Algumas vezes eu já havia escutado ela na igreja, mas eu nem conhecia a letra dela. Mas quando eu vi aquela cena passar pela minha cabeça, eu confesso que me incomodou. Mas mesmo assim eu não prestei bastante atenção. E é isso que acontece quando o Divino Espírito Santo fala com a gente. Muitas vezes a gente não presta atenção porque não estamos ligados o suficiente na força. E aonde que vem a força? A fé. Tá, não prestei atenção na situação, passou mais um dia. No outro dia, quando eu estava no mesmo lugar, na cozinha da minha casa, lavando a louça, aquela mesma cena me veio em mente. Eu dentro de uma igreja tocando no pandeiro a música de Joquebede. Foi aí que eu falei assim, será que Deus está falando comigo e eu não estou prestando atenção? Foi quando eu resolvi ir para o YouTube e colocar a música, ouvi-la de uma forma diferente para ver se algo fazia sentido. Foi quando esta música começou a tocar que eu tive a confirmação de que Deus já estava falando comigo. Porque tem uma parte da música que diz assim, aonde Miriam aprendeu a tocar pandeiro, foi dentro da tenda para abafar o desespero. Tem Miriam aí, eu ouço barulho de tamborim. Naquela hora eu tive a certeza de que era um chamado de Deus, porque eu desconheço qualquer outra música de igreja, músicas de louvores que falavam exatamente de alguém que estava aprendendo a tocar o pandeiro diante de um momento de desespero. E era exatamente o que eu estava vivenciando naquela fase da minha vida, passando por inúmeras provações, tribulações, um desespero que habitava dentro de mim, desespero esse que o conhecimento psicológico não foi suficiente para me ajudar, então eu entendi que Deus estava me usando naquele momento. Foi quando, na audácia, na ousadia, eu peguei o pandeiro sem saber tocar nada, peguei meu celular, coloquei para gravar, falei assim, vamos ver o que sai disso. Coloquei a música para tocar e naquele momento, sem nunca ter feito nenhuma aula de pandeiro, eu toquei a música de Joquebede. Mas quando eu assisti aquele vídeo, na minha cabeça eu não estava tocando, porque é assim mesmo quando você começa a criar intimidade com Deus. Você confia desconfiando. Então
Então o que eu fiz? Eu achei um professor na internet de pandeiro, peguei aquele vídeo meu, mandei para ele, falei assim, olha, hoje eu me arrisquei a tocar o pandeiro, saiu isso aqui, eu gostaria de fazer algumas aulas para eu poder aprender de verdade. Foi quando ele falou assim, mas você já está tocando. Você só precisa aprimorar a técnica, mas com isso aí que você faz, você já consegue tocar. E naquela hora eu tive a confirmação de que Deus estava falando comigo. Aquele dom foi dado para mim naquele momento para que eu pudesse edificar o nome de Deus dentro da igreja, louvando, tocando com aquele instrumento. Há 2 anos atrás eu não aprendi, porque talvez naquela época eu iria tocar em outros contextos que não seriam de edificação do nome do Senhor. Não que esteja errado tocar nesses ambientes também, mas eu tenho certeza que não faria o mesmo sentido que isso faz hoje na minha vida. E a partir de então, eu nunca mais parei de tocar. E essa música de Joquebede hoje tem uma representatividade muito grande na minha vida. Todas as vezes que eu toco ela no meu pandeiro, eu me retorno, eu volto naquela cena daquela pessoa que estava na cozinha de casa e conseguia ali compreender o chamado de Deus. O Divino Espírito Santo falando comigo, mostrando mais um dom que ele havia me apresentado e que até então, diante das perturbações, das tribulações, eu não tinha capacidade de compreender. Isso acontece com você também. Muitas pessoas falam, Fabiola, eu não consigo ouvir a voz do Divino Espírito Santo. Mas eu te faço a pergunta, será que você já aprendeu a silenciar sua mente, seu coração, seu espírito? Porque para ouvir o Divino Espírito Santo, eu preciso estar em um estado de calmaria, aprender a descansar no Senhor. E isso é um desafio para muitas pessoas. À medida que você vai criando essa intimidade com Ele, você vai aprendendo a acalmar, renunciar do controle, do ego, de querer fazer tudo do seu jeito, Ele vai falando, Ele vai te tocando e você começa a prestar atenção em sinais que anteriormente você não via, passava despercebido. Então é esse o recado que eu deixo para vocês aqui hoje. E para confirmar tudo isso que eu falei, vou deixar aqui uma palhinha da música de Joquebede com o meu pandeiro, que essa música tem um significado muito grande para mim. Acompanha aí. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Ei, glória a Deus! Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar aqui o seu like, seu comentário e, é claro, se inscreve no canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos que vão aparecer por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima!